Eu queria primeiramente agradecer o Matheus Simonato por aceitar esse convite de falar para nós nessa webinar da Escola Paulista de Medicina, da Cardiologia Intervencionista, onde nós temos 8 residentes em Cardiologia Intervencionistas, pós-graduandos, temos cardiologistas clínicos que passam na hemodinâmica, também cardiologistas clínicos de outros setores que nos assistem, e colegas também intervencionistas de São Paulo e também de outros estados. Então, eu queria dizer que é uma honra muito grande ter o Matheus. O Matheus, ele vai contar um pouquinho da sua história, mas bastante resumidamente, o Matheus fez uma carreira como pesquisador, nesse assunto especificamente, extraordinária. Ele tem publicações no European Heart Journal, no Circulation, no Lancet, se não me engano, no JACC Intervention. Ele vai poder falar um pouquinho mais sobre isso. E é curioso porque o Matheus, apesar de ainda não ser cardiologista intervencionista, ele é um dos grandes entendedores da abordagem, do planejamento e da estratégia de tratamento de pacientes com valve em valve, tanto na posição aórtica quanto na posição mitral. Então, Matheus, é um prazer muito grande tê-lo aqui diretamente de Nova York, para você falar para nós sobre esse tema. Se você não se incomodasse, para que se sirva de exemplo para os novos estudantes de medicina, residentes, se você pudesse contar um pouquinho a sua carreira acadêmica, como você chegou em Nova York atualmente, seria muito bom para nós. Muito obrigado mais uma vez, Matheus, a palavra é sua. Professor, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma alegria também muito grande estar aqui com o grupo e poder compartilhar um pouco do que eu aprendi até hoje sobre valve em valve e eu estou muito feliz de poder estar compartilhando isso com vocês. Contar um pouquinho da minha história. Eu me formei ano passado na escola, em fevereiro do ano passado, e durante a graduação eu já tinha interesse em pesquisa, já comecei a me envolver com essa parte de cardiopatia estrutural com principalmente o pessoal da cirurgia cardíaca e da escola, o doutor Honório, o doutor Diego. E eu tive a oportunidade de ficar um ano durante a graduação na University of British Columbia, em Vancouver, com o Dr. Danny DeVere, que na época era fellow lá, e com o Dr. John Webb, em 2014. E foi nessa época que eu comecei a me envolver com o registro internacional de valve em valve, participando, enfim, coletando dados, esse tipo de coisa, e ao longo do tempo isso foi progredindo, crescendo, e eu pude começar a participar da preparação de trabalhos e liderar os meus próprios trabalhos, né? Com isso, eu saí da escola no passado e aí surgiu a oportunidade de fazer um fellow em pesquisa por um ano e meio aqui na Cardiovascular Research Foundation em Nova York, que é uma organização muito importante na área de hemodinâmica, na organização de estudos clínicos, né? Estou seguindo os passos aqui do professor Adriano, porque ele também já foi fellow aqui, e eu estou tendo a oportunidade de... Teve algum outro brasileiro que foi fellow aqui, além de nós dois? Nós tivemos o Ricardo Costa, ele é o atual presidente da SBHCI, ele foi fellow. Na época que a CRF não era nesse prédio, era no prédio mais antigo. O Ribamar Costa também fez fellowship aí, que é também uma sumidade nacional na especialidade. O próprio Alexandre Bizardi, ele fez na Cardiovascular Research Foundation quando era ainda em Washington, não em Nova York. Então, nós já temos assim, uma certa história, e você, evidentemente, coroa também essa história, em dedicarmos alguns anos na CRF em Nova York. Então, é um prazer muito grande tê-lo assim como alumni, né? Eu como alumni da CRF e como um colega. Então, pois é, então seguindo os passos aí dos gigantes e para mim, enfim, hoje o que é basicamente isso. Então, eu recebi esse convite e para o pessoal que é mais novo, eu também decidi vir fazer residência aqui nos Estados Unidos. Então, o ano que vem, esse ano, na verdade, daqui a 2 semanas eu vou me candidatar para a residência de clínica médica aqui.
para começar o caminho de me especializar em clínica médica, cardiologia e eventualmente em hemodinâmica. Então, quem tiver interesse, conversar sobre pesquisa e residência nos Estados Unidos, eu estou à disposição. Mas hoje, o que eu vim discutir com vocês são 2 estudos que acabaram de sair do nosso registro internacional de valve-in-valve. Um estudo sobre o segmento de longo prazo do valve-in-valve aórtico e outro estudo sobre o segmento de médio prazo do valve-in-valve e do valve-in-ring mitral. Estão conseguindo ver a tela? Acho que sim, né? Perfeitamente. Ouvindo muito bem, Matheus. Eu não tenho nenhum conflito de interesse, tá bom? E as opiniões são minhas e não do meu empregador, tá bom? Então vamos lá, valve-in-valve aórtico. Então, só para dar um pano de fundo sobre o que é o valve-in-valve aórtico, aqui a gente tem uma ilustração de uma válvula cirúrgica, tá bom? Aqui na posição aórtica e dentro dela uma SAPIEN 3, uma válvula transcatéter. Então, o que é, em linhas gerais, o valve-in-valve aórtico? Então, imagina que você tem um paciente, sei lá, um senhor de 65 anos, 68 anos, aí que tem uma estenose aórtica, paciente tranquilo, baixo risco cirúrgico, ele faz uma troca valvar cirúrgica, normal, coloca uma válvula cirúrgica lá e vai bem, tá? A gente já tem estudos hoje que mostram que a proporção de válvulas cirúrgicas biológicas, isto é, que usam folheto de pericárdio hoje é um material mais usado para essas válvulas cirúrgicas, mas enfim, existem outros devices mais antigos, usavam outros materiais. A gente sabe que essas válvulas, elas, apesar de terem uma vantagem grande em relação às válvulas mecânicas, elas não necessitam de anticoagulação de longo prazo, elas têm uma desvantagem importante que é a degeneração. Tá? Então, como eu disse para vocês, a válvula, tanto a válvula transcatéter quanto a válvula cirúrgica, tem ali um tecido biológico e esse tecido, ao longo do tempo, ele vai se degenerar e ele vai parar de funcionar. Ele pode tanto entrar em estenose de novo, formação de panos, como pode degenerar em forma de insuficiência ou pode até ter um misto desses 2 mecanismos. Tá? Então, boas válvulas cirúrgicas, a gente tem uma expectativa de duração aí de 15 anos, às vezes até 20 anos. Os melhores dispositivos mais utilizados. Outras válvulas, outros modelos, têm uma durabilidade pior, 7 anos, alguns 5 anos, às vezes até menos. Isso varia muito do modelo de válvula, tá bom? Então, como eu disse para vocês, quando esse paciente, imaginar, 15 anos atrás colocou essa válvula, ele era um paciente de baixo risco cirúrgico, tinha as comorbidades controladas e tudo bem. Hoje, 15 anos depois, esse paciente chega para você e ele já não é de um risco cirúrgico tão mais baixo. Primeiro, ele está mais velho, 15 anos mais velho desde o seu primeiro implante. Tá? Segundo, as comorbidades às vezes não estão mais tão controladas. Às vezes, naquela época, ele não tinha uma diabetes, hoje ele já é insulino dependente. Enfim, uma série de comorbidades que ainda o paciente teve um câncer, torácico, precisou de uma radioterapia, tem o que a gente chama de peito hostil, né? Vai ser um paciente mais difícil para abordagem cirúrgica. Então, esses pacientes com um maior risco cirúrgico, o nosso objetivo com a terapia transcatéter é oferecer uma alternativa com um risco mais baixo, um risco menor para esses pacientes. Então, em linhas gerais, você basicamente coloca uma válvula transcatéter dentro daquela válvula cirúrgica que não está funcionando mais. Tá? Por isso que a gente chama de valve-in-valve, uma válvula dentro de outra válvula. Tá? Então, vamos lá. Em termos de introdução, a maioria dos procedimentos hoje de troca valvar utiliza válvulas biológicas e não válvulas mecânicas. Essas válvulas biológicas têm essa desvantagem de precisar de uma troca no futuro. Então, se o paciente não morrer antes, ela vai precisar ser trocada, tá bom? Valve-in-valve aórtico, ele oferece uma alternativa menos invasiva para os pacientes de alto risco. Porém, a gente não tem até hoje, não tinha dados de longo prazo mostrando como esses pacientes se comportam no seu segmento, tá? A gente não tinha esses dados.
Então, que a gente, apesar do procedimento ter sido bem estudado, então a gente conhece bastante sobre as principais complicações, formas de você evitar gradientes elevados, quais são os preditores de trombose, tudo isso já foi bem estudado no Valve-in-Valve, mas a gente não tinha dados de longo prazo. O dado mais longo que nós tínhamos era de 3 anos. E o nosso objetivo com esse trabalho era fazer uma análise multicêntrica, avaliando tanto, primeiro, a sobrevida desses pacientes no longo prazo e a reintervenção, ou seja, que porcentagem e quais são os grandes preditores desses pacientes precisarem de uma nova intervenção, seja ela um valve-in-valve, um novo valve-in-valve daqui a 8 anos, 10 anos, ou uma nova troca cirúrgica, tá bom? Em termos de métodos, foi uma coleção retrospectiva multicêntrica, tá bom? O registro valve-in-valve conta com mais de 180 hospitais no mundo todo, inclusive a Escola Paulista de Medicina e o Albert Einstein, por isso que a gente teve a participação do professor Cacheta nesse trabalho. As definições de desfechos foram pelo VARC-2, tá? Que hoje, em breve, vai sair, se não já saiu o VARC-3, mas a gente utilizou o VARC-2, que é o mais comum. E importante lembrar que esse é um trabalho observacional, a gente não faz uma adjudicação desses desfechos centralizada, então a gente pede para que os centros definam, reportem esses dados de acordo com o VARC-2, mas a gente não faz uma verificação centralizada desses dados, tá bom? O nosso critério de inclusão principal foi que o caso de valve-in-valve fosse feito até o final de dezembro de 2014, porque o nosso objetivo era ter segmento de longo prazo, então a gente tinha a expectativa de que pelo menos esses pacientes teriam pelo menos a possibilidade de ter ao menos 5 anos de segmento, tá? A proporção desses pacientes vai ser perdida para o follow-up, mas o nosso objetivo era ter o follow-up mais longo possível nos procedimentos de valve-in-valve aórtico. Então, a gente checou as nossas bases de dados para quais pacientes foram preparados foram realizados antes de dezembro de 2014 e nós contatamos os centros com um formulário eletrônico especial pedindo novas informações sobre esses casos, tá? Outra coisa importante, nesse trabalho a gente definiu válvulas cirúrgicas pequenas como válvulas com True ID menor do que 20 milímetros, tá? Isso é algo que é muito importante, eu vou explicar o motivo, mas basicamente, como eu disse para vocês, a gente implanta uma válvula transcatéter dentro de uma válvula cirúrgica. A gente já tinha dados anteriores mostrando que válvulas cirúrgicas muito pequenas estavam relacionadas com piores desfechos. Gradientes elevados, maior mortalidade até 1 ano, tá? E um dos principais objetivos desse trabalho foi verificar como se comportavam essas válvulas menores no longo prazo, tá? Então isso é algo que a gente vai discutir um pouco mais para frente. Então aqui a gente tem a tabela principal dos nossos pacientes. 1.100 pacientes foram incluídos no total, tá bom? 523 tinham válvulas autoexpansíveis, que daí as principais representantes são as válvulas da Medtronic, que é a Evolut e a CoreValve, tá? E 435 pacientes com válvulas balão expansíveis, que nesse caso é a válvula Edwards Sapien, a Sapien original, Sapien XT, e uma proporção com a Sapien 3, que é a válvula mais moderna, tá? E a gente tinha ainda 50 pacientes, 49 pacientes com outros modelos de válvula, então Accurate e outros dispositivos aí que eram utilizados mais no passado, Lotus, mas que eu decidi não mostrar porque a maior parte das análises a gente fez olhando especificamente para Medtronic e para Edwards. Então, em termos de diferenças principais, tinha algumas diferenças significativas no baseline desses pacientes. Os pacientes de válvula balão expansível eram mais frequentemente do sexo masculino, eram um pouco mais altos, e a maior parte desses pacientes a maior parte desses valve-in-valve eram em válvulas stented, né? Que também é um tipo específico de válvula cirúrgica, que é uma válvula que tem um stent. Essas válvulas, e existem também válvulas que não têm stent. Essas válvulas têm algumas diferenças, que acho que eu não vou entrar
nos detalhes, mas em geral válvulas com stent tem gradiente, tem uma tendência a ter gradientes um pouco maiores, mas o procedimento tende a ser um pouco mais fácil com elas. A gente pode discutir isso depois. Outra questão importante era que os pacientes com válvula balão expansível estavam tratando válvulas cirúrgicas um pouco maiores. Isso faz sentido se você pensar, se colocar no lugar do operador, porque existe uma diferença muito importante entre as válvulas balão expansíveis e as válvulas autoexpansíveis. As válvulas balão expansíveis, elas são o que a gente chama do tipo de válvula intraanular, ou seja, a função de folheto dessas válvulas balão expansíveis funciona no nível do anel aórtico e, consequentemente, num valve-in-valve, funciona no nível do anel cirúrgico. Enquanto as válvulas autoexpansíveis, pelo menos as válvulas da Medtronic, são supra-anulares, ou seja, a função da válvula fica acima do nível do anel. Isso significa que essa válvula tem uma liberdade maior de operação por não estar sendo constringida pelo anel cirúrgico. Isso a gente já sabe por outros estudos que isso está relacionado com resultados hemodinâmicos superiores. Então, por isso que os pacientes com válvula, os operadores que utilizaram válvulas autoexpansíveis deram prioridade para tratar esses casos com válvula cirúrgica menor. E a gente também vê isso na proporção de mismatch. Mismatch é outro conceito importante também. Eu estou trazendo esses conceitos porque eu sei que nem todo mundo está acostumado com isso, mas o mismatch, ou seja, uma incompatibilidade, significa que a válvula cirúrgica que aquele paciente tinha, que eu tinha falado para vocês, que ele colocou há 15 anos atrás, essa válvula ela não era grande o suficiente para esse paciente. Então, hoje existem formas de você saber se o tamanho de válvula que você está colocando no paciente oferece uma área efetiva de orifício suficiente para o paciente, para aquele paciente não ter gradientes elevados e não ter uma estenose residual depois que você implanta a válvula. E a gente vê que os pacientes que foram tratados com válvulas autoexpansíveis tinham um grau de mismatch maior, o que faz sentido, porque você precisa de uma válvula supraanular nesses pacientes. Além disso, tinha uma pequena diferença de STS score, um nível de risco cirúrgico um pouco maior nos pacientes de válvulas autoexpansíveis. Tá? Então, esse é o gráfico central do nosso estudo, figura 1. Mostrando a mortalidade de longo prazo do valve-in-valve aórtico, sobrevida de longo prazo do valve-in-valve aórtico, 38% de sobrevida ao final de 8 anos, tá bom? Se você for pensar que a gente tinha antes uma idade na época do tratamento por volta de 77 anos, a gente está falando 8 anos a mais, estamos falando de pacientes com 85 anos, então é esperado que a sobrevida de longo prazo desses pacientes não vai ser muito elevada. Bom, e aí a gente começa a olhar as associações, né? Então, a primeira associação importante, essa é uma análise ainda não ajustada, a gente vai ter análises ajustadas, multivariáveis mais para frente, mas aqui a gente já consegue ver que válvulas cirúrgicas pequenas, estão associadas com uma sobrevida aos 8 anos de longo prazo, inferior aos pacientes que tinham válvulas cirúrgicas maiores. Isto é, o que significa? Como eu disse para vocês, um paciente que tem uma válvula cirúrgica pequena, você tem que pensar, você conhece aquela boneca russa, que entra uma dentro da outra, né? Essa é a ideia. Quando você coloca uma válvula transcatéter dentro de uma válvula cirúrgica pequena, você não consegue resolver o problema de estenose residual desse paciente. Se esse paciente já tinha uma estenose antes, quando a válvula cirúrgica já estava funcionando bem, agora é muito pior, porque você colocou uma válvula que ainda está mais constringida ainda, né? Então, isso vai gerar uma sobrevida de longo prazo menor devido a essa estenose residual. Então, aqui é uma análise multivariada, controlada, olhando para os principais preditores de mortalidade de longo prazo, tá? Então, aí, em primeiro lugar, a gente vai ver o TRID, isto é, o tamanho da válvula cirúrgica. Quanto menor a válvula cirúrgica desse paciente original, tá? Eu estou falando daquela válvula original desses pacientes. Quanto menor aquela válvula original, maior a mortalidade de longo prazo. Outra coisa que faz sentido, né, é a idade. Quanto mais velho o paciente na época do valve-in-valve, maior a chance dele morrer no longo prazo. Outra
correlação importante é a fração de ejeção. Quanto mais baixa a fração de ejeção inicialmente, maior a chance de mortalidade desse paciente no longo prazo. Além disso, a presença de doença renal crônica, também relacionada com maior mortalidade. E também importante o uso de acesso não transfemoral, acesso transapical e outros tipos de acesso estão relacionados com a mortalidade maior, e aí pode ter uma discussão importante sobre se isso está relacionado realmente com o acesso não transfemoral ou se é com outras coisas que estão correlacionadas a isso, acessos ruins, acessos mais difíceis pelas artérias femorais, que a gente pode entrar nessa seara depois. E também a presença de diabetes também está relacionada com um desfecho pior de longo prazo. Agora a gente passa para a parte da reintervenção, ou seja, a reoperação. Esse paciente precisar de um novo valve-valve ou de uma nova cirurgia. A gente teve 40 eventos de reintervenção que a gente identificou em 8 anos de segmento. 16 deles, a minoria, foi com um novo TAV, tá? Uma nova válvula transcatéter, um valve em valve em valve. E 23 deles foram uma nova cirurgia, uma nova troca valvar. Que é um procedimento difícil. Você já pensa que esse paciente era de alto risco na época do valve-in-valve, 8 anos depois, pior ainda, né? Isso tende a aumentar com o tempo. E a gente teve ainda uma valvuloplastia por balão, que não foi incluída nessa análise multivariada, a gente só olhou os 39 casos de procedimentos cirúrgicos ou transcatéter. Então, o que a gente teve de preditores importantes aí? A gente teve a idade, pacientes mais velhos estavam protegidos contra a reintervenção. E aqui a gente tem que perceber que a gente não está falando necessariamente de degeneração, a gente está falando de reintervenção. Degeneração é um conceito um pouco mais amplo, a gente tem que olhar a parte de ecocardiografia, precisaria de um dado um pouco mais granular para a gente conseguir entender isso. Nesse caso, a gente está vendo especificamente os pacientes que foram para a mesa. Então, com certeza, tiveram pacientes mais velhos que tinham válvulas degeneradas, mas que não foram para a mesa por futilidade, por risco extremamente elevado. Então, a gente vê que aqui, pacientes mais novos, as equipes cirúrgicas tinham uma tendência maior de mandar esses pacientes para um novo procedimento. Outro achado importante foi que válvulas balão expansíveis, as válvulas Edwards, estavam relacionadas com um maior risco de reintervenção, tá? Nesses pacientes. Então, a gente pode discutir as possibilidades em relação a isso, o que explicaria isso. E a gente também tem que levar em consideração que a maior parte desses pacientes tinham válvulas de geração mais antiga, de geração anterior, e não tinham as válvulas mais novas, mais recentes. Então, isso pode não refletir a nossa experiência de longo prazo, agora que a gente já tem a SAPIEN 3, que provavelmente vai ser uma válvula que vai ficar aí no mercado por mais tempo, né? Outro fator importante é má posição valvar, ou seja, se essa válvula foi má colocada, teve uma posição inadequada no procedimento inicial, a tendência é que ela necessite de uma nova intervenção. E, finalmente, um paciente com mismatch cirúrgico, ou seja, da válvula cirúrgica, não estou falando de mismatch transcatéter, estou falando de mismatch da válvula cirúrgica, esses pacientes tinham uma tendência maior à reintervenção, por aquele motivo que eu expliquei para vocês. Você não está efetivamente resolvendo o problema se o paciente tem um mismatch grave. O valve-in-valve provavelmente não é o procedimento mais adequado neste caso, pelo menos um valve-in-valve convencional. Existem alternativas. Você pode mandar esse paciente para uma cirurgia convencional, aceitando esse risco cirúrgico maior. E outra possibilidade que hoje está em voga, está em grande discussão, é o BVF, né, o Bioprosthetic Valve Fracture, que é, na verdade, uma expansão de um balão não complacente, com uma alta pressão, que ele rompe o anel da válvula cirúrgica. Na maior parte das válvulas, não todas, apesar do anel ser fluoroscopicamente, ele ser radiopaco, na fluoroscopia, esse anel não é feito de metal. Em duas válvulas ele é feito de metal. Na maior parte, ele é feito de plástico. Então, você consegue romper alguma dessas válvulas. E a gente já tem estudos rolando em relação a isso. Não temos dados de longo prazo para dizer se isso vai funcionar bem. Mas, aparentemente, nos primeiros dados,
na série de caso e no segmento de 1 ano, que ainda não saiu, mas eu já tive acesso a esse trabalho, a gente vê que os resultados são relativamente bons e é um procedimento seguro. Tá? Então, outra análise que a gente viu aqui, essa é uma análise não ajustada, tá bom? Mas a gente viu que válvulas balão expansíveis tinham uma sobrevida menor de longo prazo dentro de válvulas cirúrgicas pequenas, porque tem uma relação muito importante entre você estar utilizando uma válvula intranular e você ter uma válvula cirúrgica pequena. Isso, esses pacientes são de alto risco aí para a gente ter esse tipo de complicação de estenose residual, tá bom? Aqui é a análise de reintervenção para válvulas balão expansíveis, mostrando o maior risco de reintervenção no longo prazo, ao final de 8 anos, tá bom? Essa é uma análise que foi ajustada para o risco competitivo de morte, uma análise Fine and Gray, que é um método estatístico um pouquinho mais avançado, para a gente tentar controlar o risco de morte, porque o paciente que morre não pode passar por uma reintervenção, né? E o mesmo modelo similar foi utilizado aqui para a gente olhar a taxa de reintervenção de pacientes com mismatch. Então, você consegue ver, são esses pacientes aqui de cima, consegue ver que o nível de reintervenção ao final de 8 anos é muito maior, tá bom? Com um subhazard ratio de 4,34 significativo na análise multivariável. Então, conclusões principais. A gente vai ver que a desvantagem de sobrevida de válvulas cirúrgicas pequenas persiste no longo prazo. Válvulas balão expansíveis e válvulas cirúrgicas com mismatch estão associadas com taxas mais altas de reintervenção. E os operadores, tanto hemodinamicistas e cirurgiões que fazem valve-in-valve, como cirurgiões que estão realizando uma troca valvar convencional, que talvez daqui a 10, 15 anos precise de um valve-in-valve, é importante que esses operadores tenham em mente esses resultados que a gente está vendo aqui para planejar o procedimento que está realizando hoje. Então, a gente discute no paper a possibilidade, o paper foi escrito por uma cirurgiã, a doutora Sabine, por mim e por uma cirurgiã. Eu fui co-autor principal com ela, e ela discute no paper sobre ampliação de anel, por exemplo, que é uma possibilidade nesses pacientes que estão passando por uma troca cirúrgica convencional, para você evitar o mismatch e garantir que esse paciente vai ter um resultado melhor no longo prazo. E o mesmo vale para quem está fazendo valve-in-valve hoje, ver se calcular o mismatch previsto nesses pacientes, ver qual é a melhor válvula nesse caso, considerar a possibilidade de um BVF e assim por diante. Tá bom? Então, esse é o manuscrito, está publicado no European Heart Journal. O professor Caixeta tem uma cópia e também quem quiser ler ao final pode vir falar comigo que eu passo o PDF. Foi publicado em junho desse ano e apresentado no PCR. Agora, se você me permite fazer uma pausazinha para a gente podia discutir, né, nesse intervalo, sobre assuntos relacionados a valve-in-valve aórtico, né? Baseado nessa publicação fantástica sua. Então, a gente poderia tirar algumas conclusões baseado nesse estudo, Matheus, à luz dos dispositivos que a gente tem disponível hoje, ou seja, diante de um caso de uma disfunção de prótese em posição, disfunção de prótese cirúrgica em posição aórtica, o operador ele poderia ou deveria tender a usar uma autoexpansível, uma Evolute R, a balão expansível, ou você acha que que tem que ser muito bem selecionado o caso, ou anéis maiores, pode ser utilizado uma balão expansível da Edwards? O que você acha? A gente acabou de fazer como eu disse, eu não tenho conflito de interesse nenhum, sou muito novo para ter conflito de interesse, mas a gente acabou de fazer uma publicação de uma pequena revisão discutindo os 10 mandamentos do valve-in-valve, né? O professor já viu, a gente pode compartilhar também, que acho que vai nos pontos principais, e a gente discute isso também, né? A seleção da prótese. Qual é a melhor prótese? A gente não tem nenhum estudo. Primeiro que a gente tem, na verdade, um estudo no TAV, head-to-head de válvulas, isso no TAV nativo, né? Que é o Choice, e com válvulas antigas. Então, assim, dizer efetivamente qual é a melhor válvula,
não tenho como dizer em todas as situações, pelo menos. Agora, olhando os nossos estudos e levando em consideração as limitações desses estudos, serem retrospectivos, observacionais, etc., acho que a gente aprendeu bastante coisa nos últimos anos em relação às diferentes válvulas, né? Então, o primeiro ponto que acho que a gente tem que discutir é a primeira experiência do operador. Então, se o operador está mais habituado a válvulas balão expansíveis ou válvulas autoexpansíveis, a gente não está sugerindo que ninguém vá se aventurar, principalmente no valve-in-valve, que é um procedimento ainda mais avançado do que um TAV convencional, ou pelo menos que tem pitfalls talvez um pouco diferentes do que um TAV convencional. Então, assim, leve em consideração a sua experiência com cada device. Esse é o primeiro ponto. Agora, tenho experiências equivalentes com os dois. Então, considerar, primeiro, pacientes com válvulas cirúrgicas pequenas. Nesses pacientes, a gente acha que vale mais a pena fazer uso de válvulas autoexpansíveis por elas serem supra-anulares e oferecerem uma hemodinâmica superior para esses pacientes, tá? Não adianta só escolher a válvula, a gente tem que também levar em consideração a implantação. Então, a profundidade de implantação é um conceito também muito importante, né? Que a gente já tem estudos também sobre isso. E se você implanta uma válvula, mesmo que ela seja supraanular, se você implanta, a gente já tem evidências disso no in vitro, a gente vê no in vitro, no repetidor de pulso, a gente vê que se você coloca uma válvula supraanular muito profunda no anel cirúrgico, você torna uma válvula que era para ser supraanular, você transforma ela quase que numa intraanular. Então, a vantagem de hemodinâmica que você estava obtendo, você perde. Então, tem que tomar cuidado com a implantação. E o mesmo vale para a válvula balão expansível. Com a válvula balão expansível, a tendência é que os gradientes sejam um pouco maiores, mas você também tem a possibilidade de fazer um implante alto. A gente publicou ano passado um paper no Jack Interventions orientando os operadores sobre como fazer um implante da SAPIEN 3 para obter o melhor resultado de hemodinâmica, fazer um implante mais alto nesses casos. Ainda assim, você tem limitações. Então, esse seria, acho que, o que eu levaria mais em consideração aí para escolher o dispositivo, né? Acho que a hemodinâmica, essa é a diferença mais clara entre os dois em termos de resultados. E com relação à fratura, cracking, né? Antes do implante da válvula, depois, quais são assim os parâmetros ecocardiográficos ou da válvula que o operador tem que levar em consideração para pensar em fazer a fratura da válvula antes ou mesmo depois do implante do valve-in-valve? Perfeito. Então, esse é um assunto que agora está sendo muito discutido, né? O principal, acho que o operador que faz isso é o Adnan Chatriwala, que é um parceiro nosso, que é do Mid-America Heart Institute, lá de St. Louis, se não me engano, e de Kansas City, desculpa. E quais são os fatores principais que você tem que levar em consideração? Então, primeiro você tem que ir para a parte do planejamento do valve-in-valve. Então, a primeira coisa que você tem que fazer olhar a válvula cirúrgica que você está tratando e ver se essa válvula tem risco de mismatch ou não. Então, a gente já tem um aplicativo do registro Vivid, tá? Que a gente tem tabelas de referência dessas válvulas. E, por exemplo, imagina que você está lá tratando um paciente obeso, que ele tem uma MitraFlow 23. MitraFlow é uma válvula pequena, MitraFlow 23. Paciente obeso. O risco de mismatch desse paciente é muito alto. Então, você consegue calcular isso com esses aplicativos. Você consegue ter uma ideia melhor antes de procedimento. Então, se você já sabe, esse paciente já tem um mismatch de válvula cirúrgica, aí você já pode considerar, bom, será que esse paciente é um paciente bom para retroca cirúrgica? Ou não? Vai para o valve-in-valve mesmo. Muito alto risco, o cirurgião já foi para o heartinho, já falou que não quer mexer, beleza. Então, a gente tem que levar em consideração agora o que a gente pode fazer em relação a isso. Então, ao BVF, né? Existem já trabalhos que eles têm tabelas, tá? Que dizem qual que é a pressão que você tem que utilizar para romper uma válvula, tá?
romper o folheto. E aí você tem duas opções, como você falou. Você pode tanto romper a válvula antes de colocar a válvula transcatéter lá dentro, ou depois. Existem vantagens e desvantagens em relação a isso. Então, se você já sabe que esse paciente é um paciente de alto risco para mismatch, já está com uma falha por estenose, gradiente muito alto, e você já sabe que o risco de mismatch é muito alto, você pode considerar fazer o BVF antes, né? Que é o mais comum, na verdade, né? Porque qual que é a vantagem disso? Apesar de você não saber se esse paciente realmente vai precisar do mismatch, você pode colocar uma válvula ali, uma válvula supranular, e ter um bom resultado e não precisaria dessa fratura. Mas, por outro lado, se você espera para colocar a válvula transcatéter, ver se o resultado foi ruim, você vai ter que submeter essa válvula transcatéter às altas pressões desse balão. A válvula transcatéter, ela não foi nem planejada para fazer valve-valve, muito menos para você abrir um balão com uma pressão altíssima lá dentro. Então, isso pode gerar uma lesão de folheto e talvez ter algum efeito aí em relação à degeneração. A gente não sabe ainda dizer quais são os resultados de longo prazo disso. Nesse trabalho que a gente fez aqui, que eu mostrei para vocês, não teve nenhum caso de BVF. Então, não temos dados para dizer o que tem que ser feito, né? Então, tem essas vantagens e desvantagens aí que você tem que levar em consideração, e outras ainda que a gente enumerou lá naquele trabalhinho que vocês podem ler. Mas essa é uma ferramenta, né? E a ferramenta não é boa nem ruim, depende do jeito que você faz uso dela, né? E com um bom planejamento do procedimento, conhecendo bem a válvula a válvula cirúrgica que o paciente tem, se essa válvula ela é passível de passar por um BVF, ou seja, que se você colocar lá o balão de alta pressão, ela vai estourar. Então, a trifecta, por exemplo, que é uma válvula da St. Jude, ela não é passível de BVF. Hancock também, da Medtronic, aí ela tem um anel de metal mesmo, e aí não tem como fazer BVF nela. Então, você tem que conhecer bem. Você não pode chegar lá no procedimento, vamos lá, vamos abrir um balão aqui. Não, você tem que ter um planejamento adequado. Acho que para o valve-valve dar certo, o planejamento adequado é a melhor solução. E acho que uma outra coisa que eu posso trazer aí para vocês, que é uma coisa de futuro, né? Essa válvula já está disponível. Já existe uma válvula cirúrgica, que é uma válvula que ela é desenhada para o valve-valve, né? Que é a Inspiris, né? Qual é a diferença dessa válvula? Essa válvula ela tem um pequeno mecanismo ali, que quando você expande um mecanismo no anel dessa válvula, que quando você expande o balão da válvula transcatéter ali dentro, esse mecanismo abre, e essa válvula Inspiris, na vigência do valve-valve, ela aumenta aí por volta de 1 milímetro, até um pouquinho mais, o que promete-se um resultado melhor hemodinamicamente para um valve-valve. Então, esse valve-valve já é um procedimento do mainstream, então já tem válvulas cirúrgicas desenhadas para isso. A gente não sabe se daqui a 15 anos esse mecanismo vai continuar funcionando, mas a ideia é boa e cenas para os próximos capítulos. Respondi a pergunta? Falei Exatamente. Muito obrigado aí por responder. Então, nesse primeiro módulo aqui, pessoal, o Matheus falou para nós dessa publicação recente dele, nossa, na verdade, no European Heart Journal, sobre valve-in-valve em posição aórtica, que é a maior experiência com long-term follow-up desse procedimento. Eu não sei se a gente tem alguma pergunta, vou dar uma olhadinha no chat, especificamente sobre valve-in-valve em posição aórtica. Se tivermos alguma pergunta, estamos à vontade, ou comentários, né? Estou vendo que o Breno está aí. O Breno tem muita experiência. Adriano, posso fazer uma pergunta? Por favor, o Everton. Uma condição que não é muito comum, mas ela existe em prótese cirúrgica em posição aórtica, é o refluxo periprotético. O refluxo periprotético impede, tem alguma consideração sobre valve-in-valve quando há um refluxo periprotético? Excelente pergunta. É verdade, existem
refluxo periprotético tende a ser um problema, principalmente hoje em dia menos, mas tendia pelo menos a ser um problema principalmente das válvulas transcatéter, mas ele existe também nas válvulas cirúrgicas, como o professor mencionou. O valve-in-valve é uma situação semelhante ao mismatch, né? O valve-in-valve acaba não sendo uma solução também para esses pacientes com refluxo periprotético, porque essencialmente você não está substituindo a estrutura do anel ao redor. Então você não está resolvendo o problema do refluxo periprotético colocando uma válvula transcatéter lá dentro. Então o valve-in-valve pode ser utilizado nesses pacientes, mas com a consciência que o problema do refluxo periprotético não vai estar sendo resolvido. Como você pode resolver o problema do refluxo periprotético em próteses cirúrgicas? Já tem descrições de casos em que você faz o uso de um plug vascular ali no refluxo periprotético, fecha aquele refluxo e expande uma válvula transcatéter dentro com um bom resultado. Também não tenho dados para oferecer de grande em larga escala, né? No nível de registro, 1000 pacientes, não tenho como oferecer isso, mas isso já é descrito e essa pergunta é excelente, a gente discute isso também naquela revisão, que o valve-in-valve acaba não sendo uma solução perfeita, ela não é uma solução desenhada para esse problema específico, né? Você precisaria fazer uso de um plug vascular ou fazer uma troca convencional. O valve-in-valve vai ser uma solução, desculpa, para problemas, enfim, a parte funcional ali da válvula cirúrgica. Então, regurgitação ou insuficiência transvalvular ou estenose aórtica ali por degeneração. Respondi a pergunta, professor? Respondeu. Não, esse comentário do Everton é muito importante porque não é infrequente nós encontrarmos pacientes com insuficiência aórtica onde um ecocardiografista muito experiente, às vezes 2 ecocardiografistas, não conseguem fazer o diagnóstico diferencial. Se a disfunção é da prótese ou se a disfunção é paravalvar ou ambas. Então, nós já tivemos assim, casos onde nós entramos para fazer, por exemplo, um valve-in-valve e durante o procedimento a gente descobriu que o paciente tinha um líquido paravalvar, às vezes mais importante do que a disfunção de prótese. Então, realmente é um diagnóstico difícil de ser feito, parece banal, mas não é. E muitas vezes a solução realmente é uma solução muito individualizada. Eu, pessoalmente, nunca tive experiência em líquido paravalvar e TAV junto, né, de valve-in-valve, não tive. Mas é descrito na literatura casos realmente de colocar um plug para o líquido paravalvar e tratar a disfunção da prótese com valve-in-valve. Mas é uma ótima pergunta mesmo, porque o diagnóstico diferencial muitas vezes é realmente bastante difícil. A gente tem uma pergunta aqui do Abdala de Campinas. Obrigado, Abdala, por participar. Ele perguntou, talvez com relação à válvula nativa, se a durabilidade da prótese depende mais do líquido paravalvar residual ou de uma pós-dilatação. Eu não sei se essa pergunta se transferiria para o valve-in-valve, porque o líquido paravalvar valve-in-valve é menor do que nas válvulas nativas, né, Matheus? Sim. Porque como você acaba tendo... hoje você já tem válvulas, todas as válvulas comuns, elas já têm saias, né, para você selar, e a incidência de líquido paravalvar é muito menor hoje em dia. Em termos de durabilidade da prótese transcatéter, teoricamente, a pós-dilatação, acredito que comprometeria mais a durabilidade da prótese por lesão do folheto, né? Pensando em durabilidade. Mas o líquido paravalvar, a gente já tem evidência de múltiplos trials aí, estudos randomizados, um grande segmento ecocardiográfico, mostrando que o líquido paravalvar está associado com mortalidade de longo prazo, mortalidade mais alta, alguns estudos mostrando mortalidade aumentada com leaks moderados para cima, outros mostrando com leak leve para cima, já tendo um efeito de mortalidade de longo prazo. Então, eu acredito que para o paciente seria mais importante provavelmente um leak residual do que a pós-dilatação. Mas para a válvula especificamente, acredito que a pós-dilatação seria um problema maior. Agora, tem que levar em consideração também que uma válvula mal expandida, eu estou falando de pós-dilatação aqui, falando com a pós-dilatação do BVF, tá? Que é uma pressão muito mais alta.
Agora, uma prótese mal expandida, você tem risco, por exemplo, dos folhetos não terem uma coaptação adequada. A gente já vê isso também nesses estudos in vitro, né? Que você vê que os folhetos formam algo que chama pinwheeling, né? Que é quando você não tem forma como se fosse um redemoinho no centro dos folhetos. E existem outras análises também computadorizadas mostrando que os estresses nos folhetos são afetados quando a válvula não está expandida de uma maneira apropriada. Então, uma má expansão da válvula pode estar relacionado com um leak paravalvar, e aí se você fizer uma pós-dilatação com uma pressão mais baixa, não a pressão do BVF, você resolve aí o problema de expansão, né? Acho que espero ter respondido a pergunta. Não, Tá? totalmente. Tem outra pergunta muito interessante. O Marcos Danilo perguntou sobre o regime antiagregante plaquetário pós-TAV. Ele perguntou se, depois da apresentação do estudo Popular-TAV, né, que mostrou a superioridade da aspirina monoterapia comparado com aspirina versus clopidogrel, em redução de sangramentos, você acha que nesse registro VIVID a gente tem como extrapolar esse achado? Existe algum achado, algum sinal de que a aspirina apenas valve em valve deve ser mais benéfica do que a terapia dupla com clopidogrel? A gente não tem Então, vamos lá. Excelente pergunta também. Dados muito importantes. Popular-TAV, pelo menos o coorte B, que eu chequei hoje, tem 5% de pacientes de valve em valve nesse estudo. O Popular-TAV A, eu não sei, mas eu imagino que também tenha, se no B estava incluído, no A também estava. Mas não são estudos... Então, uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que não são estudos específicos para o valve em valve, né? São estudos para o TAV nativo em geral. E o valve em valve, ele tem uma tendência maior à trombose. A gente já tem estudos do registro VIVID, então acho que talvez isso tenha a ver com a sua pergunta. Já tem estudos do registro VIVID sobre trombose de válvula transcatéter, publicado em 2018 no Circ Interventions. E a gente viu que os pacientes que eram tratados apenas com antiagregação plaquetária, pode ser single, pode ser dupla, tinham um risco maior de trombose. Então, pacientes que já tinham fibrilação atrial e tinham uma indicação para tratamento com anticoagulação, tinham um risco muito mais baixo aí de trombose. E é isso mesmo, né? A gente tem overlap de struts, exatamente. E válvulas cirúrgicas específicas, a gente também sabe que algumas válvulas cirúrgicas, principalmente a Hancock, podem ter um risco de trombose maior. Quando você abre a válvula transcatéter ali dentro, forma-se bolsas, já tem outros estudos olhando isso, bolsas de acúmulo de sangue ao redor do conjunto, né, válvula transcatéter, válvula cirúrgica, que tem uma tendência maior a formar trombose ali, né? Em relação a extrapolar, qual que é a nossa... A gente não tem como fazer uma indicação aí formal, né? Eu tive uma discussão com o Danny, que é o meu chefe, hoje, recentemente, sobre isso. E a orientação nesses pacientes de valve em valve, assim, que sem dados, opinião de especialista, dele no caso, você primeiro levar em consideração o risco de sangramento do paciente e o risco de trombose no valve em valve. Então, olhar se o paciente tem uma história de mismatch grave, mismatch grave está associado com trombose. Tem alguma dessas válvulas específicas, eu falei a Hancock e a MitraFlow também, essas válvulas estão associadas mais à trombose. Ver se esse paciente tem esses fatores de risco e contrastar isso com o risco de sangramento desse paciente. Então, pacientes com risco um pouco mais elevado, a gente seria um pouco mais liberal com o uso de anticoagulação, tá? Talvez aí 3 meses de anticoagulação nesses pacientes, porque a maior parte dos eventos acontece um pouco mais cedo, tá? Outros pacientes têm esses fatores de risco, e o paciente não tem, obviamente, uma indicação para anticoagulação,
a tendência é maior mesmo a utilizar, fazer igual se fez no Popular TAV, ou fazer um uso muito curto de anticoagulação, ou ir só no regime antiplaquetário. Mas, assim, não tenho dados para fundamentar a minha resposta à sua pergunta de uma maneira mais clara, né? Mas o que a gente orienta, olhar os fatores de risco do paciente, se esse paciente tem esses fatores de risco e um risco de sangramento baixo, leva em consideração fazer uma anticoagulação com um pouco mais liberal. Uma boa notícia, mesmo que você decida não fazer anticoagulação nesse paciente, na saída, a gente viu nesse estudo que a gente fez, que os casos que tiveram trombose, com um curso curto de uso de varfarina, essa trombose tinha a tendência de se resolver, de caírem os gradientes, né? Porque, enfim, na maior parte desses casos ocorre um aumento, quando ocorre a trombose valvar, ocorre um aumento de gradientes e o paciente pode apresentar com dispneia, insuficiência cardíaca. E com a varfarina isso se resolve, tá? Então, assim, a gente não teve nenhum caso que teve AVC, ou também não teve nenhum caso que teve necessidade de uma nova intervenção por causa de trombose. Então, assim, se ocorrer, pode fazer o uso da anticoagulação em resposta, né, reativamente, com a expectativa de um bom resultado. Então, acho que a gente pode, nessa resposta, a gente pode, em alguns casos, ser um pouco mais agressivo, mas, assim, mesmo que decidir não ser, se acontecer trombose, o mais importante é seguir esses pacientes com a ecocardiografia, estar atento à clínica, e se acontecer, faz o tratamento e a gente espera que tenha uma boa resposta ao tratamento antitrombótico. Perfeito, Matheus. Muito obrigado pela resposta. Então, nós podemos passar agora para o segundo módulo. Então, o primeiro módulo foi de valve em valve, TAV, valve em valve, ou valve em valve, TAV. O segundo módulo agora é a respeito de outro assunto também muito instigante, que é o tratamento por transcateter de valve em valve na posição mitral, que do ponto de vista técnico é muito mais complexo do que, vocês vão ver, do que o valve em valve em posição aórtica. Matheus, por favor. Palavra. Exatamente. Então, obrigado. Então, a mitral é agora a bola da vez, né? É a área onde se mais tem interesse hoje em dia em termos de procedimento de cardiopatia estrutural, porque é a área que é menos explorada e que a gente não tem respostas completas ainda, né? Então, a área do TAV já acho que é muito bem definido, já tem excelentes estudos clínicos randomizados, enquanto na parte do transcatéter a gente tem a área que é mais avançada é a área do CLIP, né? Que a gente já tem COAPT, MITRA-FR, e outros estudos que estão vindo aí, que é a área que tem um pouco mais de evidência estabelecida. Outros procedimentos, então, valve-valve também um pouco mais estabelecido, mas procedimentos como a troca, a válvula transcatéter mesmo, nativa, na válvula mitral nativa, isso ainda não é bem resolvido. Então, o nosso objetivo aqui foi trazer um pouco mais de claridade para a área do valve-in-valve e do valve-in-ring. Então, aqui é um desenho mostrando um valve-in-valve, né? Uma válvula transcatéter mais antiga, uma CPNXT, dentro de uma válvula cirúrgica mitral, né? E aqui vale a pena realçar o que é o valve-in-ring, né? Então, valve-in-valve, o conceito é muito parecido com o valve-in-valve aórtico, mesmo sendo um procedimento tecnicamente muito diferente, o conceito é parecido, implantar uma válvula transcatéter dentro de uma válvula cirúrgica biológica. O valve-in-ring é um pouco diferente, você vai colocar uma válvula transcatéter dentro de um anel de anuloplastia, né, que são anéis que são utilizados para o tratamento de insuficiência mitral e que também podem ter uma degeneração por piora do curso natural da doença. Você pode necessitar de um tratamento e faz o uso
da válvula transcatéter também, né? Então, introdução, a doença valvar mitral é cada vez mais frequentemente tratada com troca cirúrgica e anejanuloplastia, que tem um risco de falha, né, de degeneração, e que podem precisar de reintervenção. Esse é um dado muito interessante, que até quase 50% dos pacientes que necessitam de reintervenção para doença mitral, que já tem uma válvula cirúrgica, antes, eles podem ser negados o procedimento devido a alto risco cirúrgico. Metade desses pacientes podem ser negados. Então, a gente vê que a gente tem muitos pacientes aí que estão sendo não tratados ou subtratados por causa do risco cirúrgico alto. Então, a ideia é que o Valve-in-Valve e o Valve-in-Ring ofereçam uma alternativa menos invasiva para esses pacientes de alto risco. E hoje, a gente não tem nenhum dado acima de 1 ano em relação à sobrevida desses pacientes, né? Não tem nenhum registro, nada. Também, nesse caso, a quantidade de evidência é ainda menor do que no Valve-in-Valve aórtico, porque a gente não tem nenhum trial randomizado com um registro de Valve-in-Valve, não existe nada nesse sentido. Todos os registros, até hoje, eram registros independentes e liderados por médicos sem participação de indústria. Então, não existe nenhum dado até agora, além de 1 ano. Tá? E também não existe nenhum dado olhando para a hemodinâmica residual, ou seja, pacientes que são tratados com Valve-in-Valve ou com Valve-in-Ring e que ainda após o procedimento mantém-se com insuficiência ou algum grau de estenose. A gente não tem nenhum dado em relação a isso, não sabe como isso impacta esses pacientes no longo prazo. Tá? Então, em termos de métodos, o registro é muito parecido. Nesse caso, a gente teve envolvimento de 90 centros mundiais. No Brasil, a gente teve principalmente a participação da Escola Paulista, mais a área cirúrgica, o Diego, e o Dr. Diego Gaia e o Dr. Honório, e também do Hospital das Clínicas, do INCOR, com o Henrique lá e o Dr. Honório, que também está lá. A definição dos desfechos, mesma coisa, Mitral Valve Academic Research Consortium, MVARC, tá bom? Que é muito parecido com que é o VARC, né, para válvula mitral. Estenose residual foi definida como um gradiente pós-procedimento igual ou acima de 10, tá bom? E insuficiência residual foi definida como uma insuficiência pós-implante igual ou maior que moderada, tá bom? Então, características de base. Então, acho que o primeiro ponto que eu tenho que trazer para vocês aqui é que vocês vão notar aqui na tabela, apesar de no trabalho ter uma comparação e p-valores entre os dois procedimentos, eu decidi não colocar aqui esses p-valores porque, na verdade, os dois procedimentos são muito diferentes e os pacientes são muito diferentes, né? O paciente do Valve-in-Ring não é o mesmo paciente do Valve-in-Valve mitral. Então, a gente vai ver isso nas diferentes características que esses pacientes têm. No Valve-in-Ring, a gente teve 222 pacientes. No Valve-in-Valve, 857. Totalizando aí 1.079 pacientes no total. A maior parte dos pacientes do Valve-in-Ring eram no sexo masculino. Eram pacientes um pouco maiores, tanto mais altos quanto mais pesados do que os pacientes do Valve-in-Valve. E eram pacientes também mais novos, né? Eram pacientes com idade média de 71 anos, comparado com 74 anos no Valve-in-Valve mitral. Além disso, o anel valvar mitral, ele tende a ser bem maior do que o Valve-in-Valve, do que o anel cirúrgico do Valve-in-Valve. Então, a gente tem um True IDA de 28 para o Valve-in-Ring versus 24 para o Valve-in-Valve mitral. A gente vê que o grau de classe funcional New York Heart Association 3 ou 4 é maior nos pacientes de Valve-in-Ring, esses pacientes são mais sintomáticos. E, além disso, os pacientes de Valve-in-Ring têm uma tendência maior a terem insuficiência com o mecanismo de falha, enquanto os pacientes de Valve-in-Valve mitral têm uma tendência maior a ter estenose, né? E existe uma proporção substancial de pacientes aí que tem os dois, né? O mix daí a gente está falando são pacientes com insuficiência moderada ou estenose
pelo menos moderada, né? Pode ter uma insuficiência grave, uma estenose moderada e vice-versa, tá? Que é uma proporção aí, a maior parte dos pacientes, na verdade, né? E também o risco cirúrgico dos pacientes de valve-in-valve é maior, mas a gente vai ver que, surpreendentemente, os resultados são piores no valve-in, né? Mas o risco cirúrgico no valve-in-valve, pelo menos pelo STS, existem coisas que o STS não captura, mas é um pouco mais alto, tá bom? Vamos começar falando das tendências do valve-in-valve mitral e do valve-in-ring ao longo dos anos. A gente teve essa coleção, ela começa em 2006, tá? Nosso primeiro caso que a gente incluiu foi em 2006 e o último caso foi em março de 2020, tá? Então a gente tem aí 14 anos de experiência nesse registro. A gente tem como ver, fazer uma análise aí de tempo, né? Como que o valve-in-valve progrediu ao longo dos anos. Então a gente dividiu aí os pacientes em 3 grupos, né? Pacientes que foram tratados entre 2006 e 2013, pacientes tratados em 2014 e 2016 e pacientes tratados entre 2017 e 2020. E a gente viu que o STS, ou seja, o grau de risco desses pacientes pelo score STS, foi diminuindo ao longo dos anos. Então, o que isso quer dizer? Que com maior experiência acumulada nesses procedimentos, os operadores tornaram-se mais confortáveis em oferecer o valve-in-valve ou valve-ring para pacientes com risco cirúrgico cada vez menor, né? Chegando aí para uma mediana de 7,3 em 2017 até 2020. Outra mudança importante, muito importante que a gente vê no nosso registro foi a proporção de casos de acesso transeptal. Então, os principais acessos que você faz no valve-in-valve ou no valve-in-ring são, primeiro, acesso transapical, ou seja, é o mesmo que você poderia fazer numa válvula aórtica. Você faz um acesso por uma pequena toracotomia e acessa o ápice do coração, tá? Que é como começou a maior parte dos casos inicialmente. Eram feitos por acesso transapical. E a outra possibilidade que você tem é o acesso transeptal, que você faz um acesso pela veia femoral. Aí você faz uma septostomia entre o átrio direito e o átrio esquerdo, infla um balão para permitir a passagem do catéter da válvula transcatéter, atravessa e faz esse acesso da válvula mitral, que é uma solução, na minha opinião, muito elegante para o problema do acesso. E a gente vê que, com o aumento da experiência ao longo dos anos, a quantidade de acesso transeptal foi aumentando de 15,6% entre 2006 e 2013 até 62,7% em 2017 até 2020. Existem outros estudos, um estudo que foi publicado junto com o nosso, no JAMA Cardiology, que mostrou uma proporção até maior de transeptal, que são dados um pouco mais contemporâneos, que é o dado do STS, a gente pode discutir também mais para frente, que a grande maioria dos casos foi feita com acesso transeptal, tá bom? Então, a gente viu uma tendência a menor sobrevida nos pacientes, menor sobrevida de 2 anos, nos pacientes que passaram por valve-in-valve e valve-in-ring entre 2006 e 2013, e uma melhora dos resultados nos grupos de 2014 até 2020, provavelmente por melhor seleção desses pacientes. No nosso registro, a gente não viu diferença entre desfecho com acesso transeptal e acesso não transeptal, tá bom? Esse resultado foi o mesmo que o outro grande paper que a gente tinha antes desse, foi publicado no European Heart Journal, do Raj Makkar, também não viu diferença entre acesso, entre sobrevida de acesso, mas esse último paper do JAMA Cardiology com paciente com uma população um pouco mais recente, viu diferença entre acesso transapical e acesso transeptal, tá? E aí é aquela mesma discussão, será que é um problema de ovo ou galinha? Será que é o acesso não transeptal que está, danificando o ventrículo e levando a uma menor sobrevida, ou é um viés de seleção, que os pacientes não transeptais são piores? Não sei responder, mas a gente não viu diferença, pelo menos no nosso estudo, tá bom? Aqui é a análise não ajustada de sobrevida de 4 anos, tá bom? A gente teve, o primeiro estudo, então isso é muito importante, é o primeiro estudo que reportou até 4 anos de
de sobrevida nesses pacientes. A gente viu uma sobrevida claramente superior dos pacientes de valve-in-valve, 62,5% ao final de 4 anos versus 49,7% nos pacientes de valve-in-ring, tá bom? Mortalidade de 30 dias, no entanto, foi semelhante, não teve diferença. Então, isso é algo que aparece ao longo do segmento de longo prazo, tá? E replica análises anteriores, tá? Que também já mostravam que valve-in-ring tinha um resultado um pouco pior, né? E, assim, de novo, trazer aquele ponto, valve-in-valve e valve-in-ring não são procedimentos equivalentes, tá? O paciente não tem como escolher se ele vai fazer um valve-in-valve ou valve-in-ring. São pacientes diferentes que a gente olha junto aqui, pela proximidade anatômica, mas enfim, são procedimentos bem diferentes. Outra questão importante é o STS. A gente viu que pacientes com STS mais alto, acima ou igual a 8, que é o cutoff clássico para alto risco, tinham uma sobrevida pior no longo prazo. Então, o STS é um score que olha uma série de comorbidades, da idade do paciente, se o paciente tem diabetes, se o paciente tem fibrilação atrial, e gera um modelo de risco que vem da experiência americana, né? Eles coletam esses dados de todos os hospitais aqui nos Estados Unidos e fazem esse modelo de risco, né? E a gente viu que o STS serve como preditor de resultado no longo prazo, que é algo relativamente esperado, tá? Em termos de hemodinâmica, que era também outro foco do nosso estudo, a gente viu que pacientes que tinham uma insuficiência mitral residual moderada ou mais grave, pós-valve-in-valve, tinham uma pior sobrevida de médio prazo, 35,1% versus 61,6% nos pacientes que não tinham esse problema, tá bom? A gente não viu a mesma diferença em pacientes com estenose mitral residual. Então, pacientes com gradiente médio igual ou maior que 10 milímetros de mercúrio não tinham diferença nos desfechos de médio prazo, tá? 66,1% de sobrevida nos pacientes com gradiente médio acima de 10 e 60,5% nos pacientes com gradiente médio menor do que 10. 81,4% dos casos eram SAPIEN 3 ou SAPIEN XT. Bom, a SAPIEN XT é a versão mais antiga. A gente pode também discutir sobre como a diferença desse nosso estudo com um estudo um pouco mais recente, o estudo com pacientes um pouco mais contemporâneos. E outra coisa que foi interessante que a gente viu nesse estudo foi o grau de sucesso do procedimento, né? 41,3% no valve-in-valve, 32% no valve-in-ring. Por que a gente tem esses números tão baixos? Por causa da definição do MVARC, e também por causa do procedimento que é relativamente comum, principalmente você ter gradientes acima de 5 milímetros de mercúrio residuais após tanto o valve-in-valve quanto o valve-in-ring, tá? Isso, 5 milímetros de mercúrio ou mais já significa um insucesso do procedimento, tá? Isso principalmente por causa dos procedimentos de clip. Naqueles casos a gente tem provas de que um gradiente mais alto está relacionado com sobrevida. Mas a gente não viu aqui nem no valve-in-valve, nem no valve-in-valve, nem no valve-in-ring, uma associação com os desfechos, tá bom? E aí, se a gente faz uma definição alternativa e tira esses fatores hemodinâmicos, a gente vai ter taxa de sucesso acima de 90% para o valve-in-valve, acima de 80% para o valve-in-ring, e o valve-in-ring vai ter essas taxas piores também por causa de complicações como obstrução da via de saída e entre outras que são mais frequentes no valve-in-ring, tá bom? Esse aqui é o segmento ecocardiográfico, tá? A gente vai ter aqui mais à esquerda o baseline do paciente após o implante e acima de 1 ano, que a gente junta qualquer ecocardiograma do paciente que tenha sido realizado acima de 1 ano. Pontos importantes aqui, a gente vê que tanto a área mitral valvar pro valve-in-ring quanto pro valve-in-valve aumentam, tá bom? Ela aumenta menos no valve-in-ring porque esses pacientes têm uma tendência maior a ter insuficiência, mas o aumento pro valve-in-valve é um pouco mais pronunciado pela maior frequência de estenose, tá? Ambos significativos com manutenção desses resultados
no médio prazo. Aí. Enquanto pro mean gradient, ou seja, para o gradiente médio, ambos têm uma queda no pós-procedimento, tá bom? Queda mais acentuada no valve-in-valve, tá? Por aquele motivo que eu falei para vocês, de ter mais insuficiência no valve-in-ring. E no médio prazo, a gente viu que houve um pequeno aumento nos gradientes do valve-in-valve mitral, tá? Não do valve-in-ring. Do valve-in-ring a gente não viu diferença, apesar de ter um aumento numérico. A gente não viu essa diferença no valve-in-ring. Então, no valve-in-valve mitral, a gente teve um gradiente de saída aí 5,6, subindo para 6,7. Como os gradientes da válvula mitral são menores, a gente vê que essa diferença potencialmente pode estar relacionada com degeneração valvar, mas a gente não tem como dar essa resposta no momento. Pode ser recuperação ventricular, também pode ser, mas a gente não tinha dados mais granulares para dar essa resposta. Só que a gente viu esse aumento de gradientes, tá bom? E outra coisa importante, taxa de estenose mitral residual igual ou maior do que 10 milímetros de mercúrio, 12% no valve-in-ring e 8,2% no valve-in-valve. Ou seja, até o valve-in-ring também teve uma taxa elevada, até mais alta do que de estenose residual do que o valve-in-valve, mas não houve diferença estatística, tá bom? Fatores que estão relacionados com estenose mitral residual, a presença de estenose como mecanismo de falha de base, está relacionada com a maior incidência de gradientes elevados, e também válvulas cirúrgicas pequenas, né? Válvulas cirúrgicas, principalmente válvulas cirúrgicas, porque os anéis são maiores, mas estão relacionadas também com a incidência de gradientes pós-procedimento, e o conceito é muito parecido com o que a gente tinha no aórtico, tá bom? A constrição da válvula transcatéter. Em relação à insuficiência mitral residual, a gente vê que a taxa de insuficiência mitral residual no valve-in-ring é maior, tá bom? 16,6% no pós-procedimento de insuficiência moderada grave e grave, enquanto essa taxa é 3,1% no valve-in-valve. Então, a gente vê que essa proporção, essa aqui é a valve-in-valve na esquerda, só essa proporção aqui, tá? Aqui é nenhuma insuficiência, aqui é leve, e esse grupo aqui de 3,1% é os moderados e graves. E a gente vê que no segmento a gente tem também uma leve piora na insuficiência no valve-in-valve, tá? Com aumento da proporção, se não me engano, por volta de 6% no segmento. No valve-in-ring, olhando aqui, a gente tem uma melhora da insuficiência mitral no pós-procedimento, mas ela é muito menos evidente do que o que acontece no valve-in-valve, com uma proporção daqui, esse grupo um pouco mais vermelho, 16,6%, mas sem piora no segmento. A gente não viu uma piora significativa no segmento. Tem que levar em consideração também que a proporção, o número de pacientes com valve-in-ring é menor do que o de valve-in-valve, então é mais difícil você ver essas diferenças, tá bom? Em termos de análise multivariada, a gente vê que os preditores de mortalidade no nosso estudo foram idade mais avançada, está relacionada com mortalidade, igual o valve-in-valve aórtico. A realização de um valve-in-ring está relacionada com maior mortalidade, conforme esperado. Pacientes com classe funcional 4 de base também tinham uma chance maior de mortalidade no segmento. Pacientes com doença pulmonar crônica e pacientes com doença renal crônica também, na análise multivariada, tiveram resultados piores, tá bom? Vou pedir para vocês olharem aqui um pouco para a direita. A taxa de troca valvar mitral ao final de 4 anos foi de 5,9% no valve-in-ring, 1,9% no valve-in-valve, 18 eventos, não é extremamente alta, mas aí a gente já vê um sinal de inferioridade do valve-in-ring nessa taxa. Então, a taxa de reintervenção no valve-in-ring é maior. Por quê? Né? Olhando aqui para baixo, essa análise a gente também fez no mesmo método que a gente fez no aórtico, ou seja, uma análise controlando o risco competitivo de mortalidade. E a gente viu que os principais fatores de risco para uma
reintervenção é você ter um gradiente mitral residual igual ou acima de 10, tá bom? Ou você ter um MIC, uma insuficiência mitral residual moderada grave ou grave, tá bom? Então, esses dois fatores hemodinâmicos têm uma consequência em desfecho de longo prazo, de médio prazo, no valve-involve e no valve-ring. Ou seja, o paciente sair de sala com uma estenose mitral ou com uma insuficiência mitral que você não conseguiu resolver, está relacionado com você ter uma maior taxa de reintervenção no longo prazo, tá bom? Taxa de obstrução de via de saída no valve ring também foi maior, 5,9% versus 1,8%, com P significativo. E a taxa de segunda válvula, ou seja, você colocou lá uma válvula transcatéter e precisou implantar mais uma durante o procedimento, foi também mais alta no valve ring, 10,1% versus 2,8%. Aqui está a curva ajustada de sobrevida, tá bom? Comparando valve ring com valve-involve, a gente vê aí a inferioridade do valve in ring, acho que a inferioridade não é a palavra, o pior resultado do valve ring em relação ao valve-involve, sobrevida de 4 anos de 53,8% no valve ring versus 66,7% no valve-involve, tá bom? Hazard ratio de 1,52, significativo. Outras análises multivariadas, olhando para os preditores de insuficiência mitral, estenose mitral residual, foram uma válvula cirúrgica grande, né, maior, ou seja, um true internal diameter mais alto, foi um preditor foi um protetor contra estenose mitral residual. Idade também está relacionada com insuficiência mitral residual. Pacientes mais velhos tinham uma tendência a ter menos estenose residual e pacientes com maior IMC também tinham uma incidência maior de estenose mitral residual, que a gente acredita que é também uma expressão aí do mismatch protético, levando a piores resultados nesses pacientes. Então, também existe mismatch na válvula mitral, tá? E a única correlação que a gente encontrou para insuficiência mitral residual foi o valve ring, tá bom? Um odds ratio de 7,9, muito alto, para insuficiência mitral residual. Foi o único preditor que a gente encontrou, tá bom? Então, conclusões principais, né? Os pacientes de valve ring tiveram uma mortalidade mais alta e necessitaram de mais retroca valvar mitral no final de 4 anos. Tanto a insuficiência mitral residual quanto a estenose mitral residual foram relativamente comuns após o valve ring. A insuficiência mitral residual estava associada com maior mortalidade e maior necessidade de retroca valvar mitral. A estenose mitral residual não foi preditora de mortalidade do paciente, mas estava associada com retroca valvar mitral. E, novamente, né, com conclusão bem parecida com o que a gente teve no aórtico, operadores de valve-involve e valve-ring devem levar em consideração esses preditores para atingir um bom resultado hemodinâmico nesses procedimentos. E aqui a gente tem um pouco menos de dados, a gente pode discutir coisas que podem ser feitas em relação a isso. Mas, enfim, para você ter uma melhor hemodinâmica e evitar esses desfechos negativos, maior mortalidade com insuficiência e maior mortalidade e taxa de retroca, e para estenose maior taxa de retroca, tá bom? O paper foi publicado algumas semanas, 2 semanas, acho que 1 ou 2 semanas atrás, no Circulation, tá? Com a participação também de 2 professores da escola, e foi um orgulho muito grande a gente ter publicado esse ano esses 2 trabalhos grandes do registro em boas revistas, e também estou disponível para compartilhar o trabalho aí com quem tiver interesse de ler e saber mais, tá? Muito obrigado aí pelo interesse, pela disponibilidade de vocês em permitir que eu participasse. Professor, o áudio. Desculpa. Matheus, nós é que agradecemos você dividir seus conhecimentos aí, essas suas publicações todas desses últimos anos, né, nesse
um assunto, de certa forma, meio arenoso, né? Até difícil para o intervencionista. E talvez a conclusão é que no território mitral seja ainda mais complexo do ponto de vista de intervenção, né? A técnica é mais complexa e os resultados também são um pouco são mais desconhecidos do que ou mais previsíveis, né, Matheus, do que no território de válvula aórtica. Não é isso mesmo? Você acha? Sim, exatamente. São resultados, acho que a palavra certa em inglês seria sobering, né? Que você vê, não é um resultado assim fenomenal, né? Se a gente for olhar aqui, deixa eu voltar aqui na sobrevida desses pacientes, aqui, né? Não é um resultado, talvez a gente esperaria um resultado melhor. Mas a gente tem dados que a troca cirúrgica nesses pacientes também não dá resultados muito melhores do que isso. Então, a gente tem um estudo, 1.600 pacientes, se não me engano, foi publicado no Journal of Thoracic Surgery, JTCVS, Thoracic and Cardiovascular Surgery, dados do Medicare, aqui nos Estados Unidos. Então, 1.600 pacientes. E, assim, a sobrevida de 3 anos foi muito similar à nossa. Eles tiveram a sobrevida de 68%, se eu não me engano. A gente descreve isso no nosso paper. Mas, se eu não me engano, foi 68%. E a nossa sobrevida pro valve-in-valve foi 71%. E pro valve-in-ring foi, se eu não me engano, 65% em 3 anos. Então, assim, são resultados comparáveis. E também tem que levar em consideração que esses pacientes que a gente está falando aqui são pacientes que tipicamente foram, não vou falar rejeitados pelos cirurgiões, mas foram pacientes que não são os melhores pacientes para. Exato. Então, pacientes de altíssimo risco. Então, comparando com as nossas características de base, com esse estudo aí de 1.600 pacientes, a gente via que as nossas taxas de doença pulmonar eram maiores, os nossos pacientes eram mais velhos, enfim. Tem possivelmente tem um risco maior, né? Então, acho que assim, os resultados são sobering, né? Não é um procedimento para você sair fazendo amanhã, eu acho que precisa de proctoring, precisa de estudo, treinamento, é um procedimento tecnicamente mais complexo, até o acesso transeptal, o planejamento é complexo. Mas já existem os operadores de São Paulo, então o Henrique e o Honório. Do registro foi a segunda maior experiência que a gente teve, então, do Brasil, do INCOR. A gente tinha o maior operador que a gente teve foi o Brian Wiseman, de Utah, com 90 casos. A experiência do Henrique e do Honório foi de, se não me engano, 85, 83, 80 casos, por aí. Então, é uma experiência muito grande. Então, quem tiver interesse no procedimento já tem onde aprender, não precisa ir muito longe. Que foram casos feitos, inclusive, com a Inovari, né? Com a válvula nacional. Então, com bons resultados. Então, assim, precisa de bastante treinamento, bastante preparação, mas é mais uma ferramenta no arsenal do hemodinamicista e do cirurgião para tratar esses pacientes e evitar, né, que uma proporção de 50% de pacientes não serem tratados, mesmo as que tenham alto risco, são pacientes que às vezes têm que não é uma futilidade, né, que seriam pacientes que mereceriam tratamento. Então é mais uma alternativa aí que a gente tem que levar em consideração, principalmente no Brasil, que a gente tem muito paciente reumático que já teve troca e que algo, na verdade, a maior parte da experiência do INCOR são pacientes que já tiveram troca. Então é importante conhecer esse procedimento enfim, a gente tem muito a ser estudado ainda. Então, profundidade de implantação, a gente não tem nenhum estudo, não sabe se isso melhora o resultado dos gradientes, por exemplo. A gente não tem estudo sobre trombose. A gente pode pensar aí que essa válvula é um sistema de fluxo de pressões menores, então talvez a taxa de trombose seja maior. A gente não teve dados, a gente não coletou dados em relação a isso no registro. Então tem muito a ser estudado aí para o procedimento chegar no mesmo nível do aórtico, né, em termos de informação. Mas ainda é uma área interessante aí para os próximos anos, tem muito a ser feito, né?
Agora, Matheus, o que você mostrou nessa publicação, e parece que é uma tendência mundial, queria ouvir a sua opinião, e também de alguns colegas que estão participando, parece haver uma tendência de preferência de acesso transfemoral e punção septal do que o cirúrgico, né? Você mostrou. Sim. Provavelmente o cirúrgico foi uma estratégia quase que única inicialmente, mas agora, com a maior experiência dos operadores, a gente tem feito mesmo transfemoral com punção transeptal, talvez, com mais segurança do que o transapical. Você acha que a tendência é essa? Ser mais transfemoral? É o que aconteceu com o transapical, virou um acesso alternativo, né? Tá. Tanto no aórtico, e a tendência para o valve-in-valve e para o valve-in-ring é a mesma, né? É muito melhor você fazer um acesso menos invasivo do que um acesso mais invasivo. Agora, também não acredito que seja o fim do mundo para um paciente precisar de um transapical. O transapical é feito há muitos anos, com uma grande experiência, e a gente, nos nossos dados, pelo menos, a gente não viu uma diferença de mortalidade. Pode ter uma questão de viés de seleção aí, que a gente pode discutir, mas assim, também não acho que é o fim do mundo. É importante, ainda é uma alternativa importante. Agora, em via de regra, é igual o aórtico, né? O acesso vai ser transfemoral. Então, no caso do aórtico, a artéria femoral, e no mitral, veia femoral, né? Uhum. Matheus, o Breno Almeida, um colega nosso que trabalha no Einstein, que tem uma experiência com valve-in-valve mitral e também aórtica, ele pergunta se vocês analisaram o impacto da hipertensão pulmonar na sobrevida desses pacientes. Excelente pergunta. Na verdade, isso foi um erro meu aqui. Estou olhando aqui o modelo. Esse é o modelo que a gente apresenta no PCR. Os revisores do Circulation, está de parabéns, porque foi a mesma pergunta que os revisores do Circulation fizeram, e a gente adicionou no modelo, e a hipertensão pulmonar, a pressão, né, a pressão sistólica de artéria pulmonar, é um preditor independente de mortalidade. Então, se você for ler o paper no Circulation, você vai ver que tem o resto do modelo não mudou nada, tá bom? Então, vocês não viram nada errado, mas aqui em cima vai ter pulmonary artery pressure, e você vai ver que é um preditor independente de mortalidade. Então, sim, ter hipertensão pulmonar é um problema nesses pacientes. Eu não tenho dados para dizer para você o que acontece com a pressão pulmonar depois do procedimento, tá? É uma área que a gente vai estudar. Mas sim, ter hipertensão pulmonar de base está relacionada com pior desfecho. É um preditor independente de mortalidade. Tá bom? Tá ótimo. Excelente, Matheus. Eu acho que pelo adiantar da hora, a gente já te aproveitou bastante. Queria mais uma vez agradecer muito a sua presença, o seu tempo em dividir conosco seus conhecimentos. Parabenizar pela sua carreira de pesquisador, de médico recém-formado, né? Eu tenho certeza que você é uma estrela em ascensão aí nos Estados Unidos. Então, é um prazer e um orgulho muito grande para nós brasileiros termos um representante aí na América.